Na aula de hoje estudaremos a composição de movimentos, tá? Ou seja, a associação de mais de um movimento ao mesmo tempo e, por consequência, movimento relativo. Lembra comigo da aula 1? Repouso e movimento são conceitos relativos, que dependem do referencial adotado. Geralmente, pessoal, nós adotamos referencial onde? Na terra, no solo, né? Fixo na terra, e descrevemos qualquer movimento em função daquele referencial. E se eu mudar esse referencial? Vou colocar para você um exemplo bem simplesinho. Imagine dois carros, A e B, se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido. Um com velocidade VA, o outro com velocidade VB. Moçada, qual a velocidade do carro A em relação ao carro B? Para ficar mais fácil enxergar, imagina que o carro A tem velocidade de 100 km por hora e o carro B tem velocidade de 80 km por hora. Como é que eu faço para calcular o V de A em relação a B? Um observador no solo vai observar o carro B passar a 80 km por hora e o carro A passar a 100 km por hora. Mas um observador dentro do carro A vai ver essa ultrapassagem com a diferença das velocidades. Então, se o carro A está a 100 km por hora e o carro B a 80 km por hora, qual a velocidade do carro A em relação ao carro B? É VA menos VB, que é 100 menos 80, que dá 20 km por hora. Então, V de A em relação a B, quando os dois têm o mesmo sentido, é o módulo de VA menos o módulo de VB. Se o carro A bater atrás do carro B, ele bate a 100 por hora? Não, ele bate a 20 km por hora. Moçada, quando você vai ultrapassar um carro, né, no mesmo sentido, você tem a impressão que o carro está bem devagar em relação a você. Isso é real, porque a velocidade que você enxerga é a diferença das duas velocidades. E o V de B em relação a A? É o V de B menos o V de A. Então, cuidado, V de A em relação a B, VA menos VB. V de B em relação a A, VB menos VA. Pessoal, como é que ficaria, né, se os carros tivessem a mesma direção, mas sentidos opostos, né? Imagine um carro A com velocidade VA, por exemplo, de 100 km por hora, e um carro B com velocidade VB de 80 km por hora em sentido contrário. Um observador fixo no solo vê o carro A passar a 100 km por hora e o carro B passar a 80 km por hora. Mas um observador dentro do carro A vê esse cruzamento a 180 km por hora, que é a soma das duas velocidades. Então, olha lá. Qual a velocidade do carro A em relação ao carro B se os dois tiverem sentidos opostos? Módulo de VA mais o módulo de VB. E o V de B em relação a A é o módulo de VB mais o módulo de VA. Nesse caso aí, não tem a menor diferença. Se os dois carros se chocarem de frente, por exemplo, vão se chocar a 180 km por hora, né? A desgraça aí vai ser muito maior. Pessoal, você está paquerando, por exemplo, no trânsito, né? E tem um carro lá, no mesmo sentido que você, e um outro carro passando em sentido contrário, né? E você quer dar uma cantada nessa pessoa. É mais fácil paquerar o carro que está no mesmo sentido, a pessoa que está no mesmo sentido, ou em sentido contrário? Claro que no mesmo sentido, né? Por quê? A velocidade relativa é menor. Em sentido contrário, a velocidade relativa é maior. Por melhor que você seja de conversa, não vai conseguir nada. Pessoal, vamos analisar agora uma outra situação um pouquinho mais complexa, né? Que é um barco atravessando um rio, em 3 situações diferentes. Só que antes eu queria anunciar para você o teorema de Roberval, que fala que a velocidade resultante é igual à velocidade relativa mais a velocidade de arrastamento. Vamos aplicar esse teorema, para você poder enxergar ele melhor, na situação do barco tentando atravessar o rio, perpendicular à correnteza. Então, observa, a ideia de quem está dentro do barco é sair do ponto A e chegar no ponto B, tá ok? Mas o que vai acontecer na verdade? Na verdade, ele vai sair do ponto A e chegar no ponto C. Por quê? Moçada, qual a velocidade resultante desse movimento? É a soma de duas velocidades, da velocidade do barco em relação à correnteza e da correnteza em relação à margem. Então vamos lá. O V resultante é o V do barco em relação à margem, tá certo? Ou seja, alguém na margem, né, vai ver o barquinho fazer a trajetória de A até C. Tá? Vai ter a sensação correta, que ele está saindo do ponto A e chegando no ponto C. Quem está dentro do barco, jura por Deus, dentro do barco, que o barco está saindo do ponto A e chegando no ponto B. Esse é o V relativo, é o V do barco em relação à correnteza. E quem é que está arrastando esse barquinho rio abaixo? É o V da correnteza em relação à margem. Cuidado, você está somando vetores. Como é que você soma dois vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus? Teorema de Pitágoras. Então imagine o seguinte, o V do barco em relação à correnteza é 4 metros por segundo. O V da correnteza em relação à margem é 3 metros por segundo. Qual vai ser o V do barco em relação à margem, que é o V resultante? 5 metros por segundo.
Vamos imaginar agora a situação do barquinho descendo o rio na mesma direção e sentido do rio. Então, olha lá. Aplicando o teorema de Roberval, o V resultante é igual ao V relativo mais o V de arrastamento. Logo, o V resultante é o V do barco em relação à margem. V relativo, V do barco em relação à correnteza. E o V de arrastamento é o V da correnteza em relação à margem. Estou somando dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então é só fazer a soma direto. V do barco em relação à margem é igual V do barco em relação à correnteza mais V da correnteza em relação à margem. Coloca número. Imagine que o V do barco em relação à correnteza é 4 metros por segundo. V da correnteza em relação à margem, 3 metros por segundo. Qual seria o V resultante, que é o V do barco em relação à margem? 7 metros por segundo. Então, alguém na margem veria esse barquinho descer com 7 metros por segundo. Moçada, agora imagine o barquinho subir no rio, contrário à correnteza. De novo, V resultante é igual a V relativo mais V de arrastamento. De novo, soma vetorial. V do barco em relação à margem é igual V do barco em relação à correnteza mais V da correnteza em relação à margem. Nesse caso, eu estou somando dois vetores que formam entre si um ângulo de 180 graus, né, que tem sentidos opostos. Como é que eu faço? O V do barco em relação à margem é igual ao V do barco em relação à correnteza menos V da correnteza em relação à margem. Coloca número. Imagine que o V do barco em relação à correnteza é 4 e o V da correnteza em relação à margem é 3 metros por segundo. 4 menos 3 dá quanto? 1 metro por segundo. Ou seja, quem está na beira do rio, lá na margem, vai ver esse barquinho subir o rio com uma velocidade constante igual a 1 metro por segundo. Pessoal, vamos analisar agora o princípio de Galileu. O que ele fala? O tempo de duração do movimento relativo é independente do movimento de arrastamento. Olha só, imagine você a seguinte situação prática. Você vai sair do ponto A de um rio e quer chegar na margem oposta, ponto B, como você vê aí na sua tela. Imagine que o rio não tem correnteza. Então você vai sair do ponto A realmente e vai chegar no ponto B. A única velocidade que atua no barco é o V do barco em relação à água. Legal. Olha agora o exemplo 2. Você quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Como a gente já viu no exemplo anterior, você vai sair do ponto A e chegar em qual ponto? C. Olha o que eu vou afirmar. O tempo que você gasta para ir de A até B no exemplo 1 é igual ao tempo que você gasta para ir de A até B no exemplo 2. Mas, GR, quando eu vou de A até B no exemplo 1, eu percorro uma distância menor. Logo, deveria gastar um tempo menor. Você só esqueceu uma coisa, né? Observa do lado que eu estou mostrando para você. Velocidade média é a distância pelo tempo. Como a velocidade é constante, estou chamando de V e não de V médio. Logo, ΔT, né, é igual a quem? A distância sobre a velocidade. Olha a primeira situação. ΔT1 é D sobre V do barco em relação à água. O que acontece? Na primeira situação, você tem uma distância menor, mas tem também uma velocidade o quê? Menor. Na segunda situação, ΔT2 é igual a D' sobre V do barco em relação à margem. Você tem uma distância maior, mas tem uma velocidade o que também? Maior, tá certo? Uma coisa compensa a outra. Eu vou te provar isso matematicamente no nosso próximo item, que é como atravessar um rio no menor tempo possível. E se eu perguntasse a você o seguinte: qual o melhor ângulo para atravessar um rio no menor tempo possível? Observa comigo o desenho que eu fiz do lado para você. Velocidade, como ela é constante, pode ser distância pelo tempo. A velocidade do barco em relação à correnteza é igual à distância que ele percorre, que é a B, sobre ΔT que ele gasta para ir de A até B. Logo, ΔT é igual a B sobre V do barco em relação à correnteza. Vamos guardar essa equação aqui. Mas eu sei também, olhando o meu desenho, que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Seno desse ângulo θ é D sobre quem, pessoal? AB, tá ok? Daqui eu vou tirar que o AB é igual a D sobre seno de θ. Lembra da primeira equação? ΔT é igual, no lugar do AB, eu estou colocando D sobre seno de θ, sobre VBC, que já estava lá. Logo, D sobre seno de θ vezes V do barco em relação à correnteza. Se eu quero um ΔT mínimo, eu tenho que ter um seno de θ máximo. Moçada, o seno de θ vai ser máximo quando o θ for igual a quanto? 90 graus, porque seno de 90 é igual a 1. Então, para eu conseguir um ΔT mínimo, como é que eu tenho que posicionar o meu barco? Perpendicular à correnteza. Aí eu vou conseguir o menor tempo possível. Agora, observa uma outra coisa. O que você observou? O tempo não depende da velocidade de arrastamento, como a gente tinha colocado lá no princípio de Galileu. Tá ok?